Dicas do autor. E agora, no quadro Dicas do Autor do Revista Justiça de hoje, eu converso com o Dr. Júlio Moraes Oliveira. Ele é mestre em Instituições Sociais, Direito e Democracia pela Universidade FUMEC, também é membro da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB de Minas Gerais e especialista em Advocacia Civil pela Fundação Getúlio Vargas. Ele é o autor do livro Curso de Direito do Consumidor Completo, 4ª edição pela editora de Plácido. Olá, doutor Júlio, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia. Bom dia, muito obrigado pelo convite. 4ª edição, então, doutor Júlio Moraes Oliveira. O direito do consumidor está cada vez sendo atualizado constantemente, é isso? Isso. Esse livro entrou na 4ª edição agora, já estou preparando a 5ª edição, que deve sair no próximo ano. E a gente que trabalha com educação de direito, né, a gente precisa atualizar sempre. As leis mudam o tempo todo, então a gente precisa estar sempre atualizando o material. Por isso que os livros costumam sair várias edições durante, né, um tempo aí. E, doutor Júlio, neste caso, o curso de Direito do Consumidor, o livro, como surgiu a ideia de escrevê-lo lá na primeira edição? Bom, a ideia foi o seguinte, eu terminei o meu curso de mestrado na Universidade FUMEC, e eu fiz uma dissertação sobre o conceito de consumidor. É um assunto bastante polêmico aí na jurisprudência, se o Código de Defesa do Consumidor pode ser aplicado ou não às pessoas jurídicas. E a partir daí, essa dissertação, houve um convite para publicação da dissertação, e isso virou um livro, que chama-se Consumidor Empresário, a Defesa do Finalismo Mitigado. Depois que esse livro surgiu, os alunos começaram a pedir que eu fizesse um manual, um curso para a graduação de Direito. Então, a partir desse meu primeiro livro, eu montei, né, um livro em cima da base curricular dos cursos de graduação da matéria de Direito do Consumidor, e aí eu consegui, né, compor essa obra na sua primeira edição. E esse livro, então, aqui, ele é destinado a quem, na opinião do senhor? Ele é destinado aos alunos da graduação, ele é destinado também a alunos de pós-graduação, advogados e militantes da área do direito do consumidor. Ele é bem completo porque ele tem decisões judiciais, ele tem exemplos, casos bastante concretos e polêmicos que foram julgados pelos tribunais. Então é um livro que abrange todos os aspectos. E este livro ainda, doutor Júlio Moraes, é um livro de consulta, ele vem distribuído de que forma que ele for organizado? Bom, ele é um livro de consulta, primeiramente, aos alunos de graduação, né? Então ele segue o roteiro do Código de Defesa do Consumidor, ele tem 20 capítulos, e aí cada um dos capítulos trata de um tema importante da defesa do consumidor. Mas é claro que dentro dos capítulos, o livro não aborda só a questão teórica, então tem casos práticos, ele tem muitas decisões, e no final do livro, a gente tem súmulas do STJ, do STF e súmulas vinculantes, todas voltadas para o direito do consumidor. E, além disso, ele ainda tem 140 questões de concursos públicos das mais variadas bancas para o aluno poder exercitar o conhecimento. O livro também tem um cuidado especial para aquele aluno que ainda vai passar pelo exame da ordem? Com certeza, com certeza. Grande parte dessas 140 questões são do exame da ordem. A gente sabe que hoje o exame da OAB, ele tem 2 questões de direito do consumidor, né, na prova da OAB, e são muito importantes. E dentro da escolha do aluno também da prova aberta, no direito civil, a matéria de consumidor também é bastante cobrada. Então a gente trabalha com essas questões dentro do livro para auxiliar esses alunos também. Outro assunto importante desse livro é a experiência que o senhor tem em sala de aula. Isso foi passado para ele? Com certeza, né? Eu acho que tão importante quanto a experiência em sala de aula é a experiência profissional também, né? Porque o livro, ele tem um aspecto prático muito importante. Eu procuro abordar temas que são bastante polêmicos ainda na defesa do consumidor e que são divergentes nos tribunais. Então, isso é um ponto muito importante do livro. Não só a parte teórica, mas a parte prática também do direito do consumidor.
Eu estou conversando com o Dr. Júlio Moraes Oliveira, autor do livro Curso de Direito do Consumidor Completo, 4ª edição, pela editora de Plácido. Dr. Júlio, o livro ele conta também a evolução desse direito do consumidor aqui no Brasil? Sim, com certeza. A gente tem um capítulo, que é o primeiro capítulo do livro, que ele conta a evolução não só no Brasil como no mundo. O direito do consumidor, ele surgiu principalmente depois da Revolução Industrial. Então foi um movimento que fez surgir no mundo a discussão e a preocupação com o direito do consumidor. Aqui no Brasil, especificamente, a gente pode falar, num primeiro momento, do deputado Nina Ribeiro, que foi um dos primeiros políticos a tratar do tema no nosso Congresso. E, inclusive, no livro tem algumas partes, alguns trechos do discurso desse deputado sobre a defesa do consumidor. Então, já naquela época, na década de 70, já havia preocupação com a segurança dos veículos, havia preocupação com a segurança dos alimentos, dos medicamentos e outros problemas que a gente tem até hoje. E, doutor Júlio, temos a nossa Constituição completando 30 anos. Ela também tem uma preocupação nesse direito do consumidor? Tem sim. No artigo 5º da Constituição, no inciso 32, a gente tem a previsão do direito do consumidor como um direito fundamental. Então ele passa a fazer parte desse rol de direitos fundamentais e isso faz com que o Estado tenha que ter uma preocupação muito importante com o direito do consumidor. Então ele passou a ter esse caráter de direito fundamental a partir da Constituição de 88. Existem outros dispositivos também importantes, por exemplo, como o da ordem econômica, que trata o direito do consumidor como um aspecto importante da ordem econômica. Então esse também está previsto na Constituição. Outra pergunta interessante é um título do capítulo do livro aqui, A Teoria do Diálogo das Fontes. Do que trata este capítulo? Bom, essa teoria do diálogo das fontes, ela foi desenvolvida por um alemão chamado Eric Jaime. O que ele propõe? Ele propõe que, como nós temos várias legislações de fontes diferentes, essas legislações devem conversar entre si. Então, seria uma aplicação de parte do Código de Defesa do Consumidor, parte do Código Civil, e você poderia misturar essas legislações através de um diálogo entre elas. Às vezes esse diálogo é para complementar, às vezes esse diálogo é para suprir uma lacuna que essa legislação tenha. Então é uma teoria que já foi, inclusive, adotada no Supremo Tribunal Federal e no STJ também. E os princípios do direito do consumidor, doutor Júlio, como ele é tratado, como o nosso ouvinte também precisa ter essa noção? Porque estamos sempre falando dos direitos. O senhor fala também dos deveres? Com certeza. O capítulo de princípios talvez seja o maior capítulo do livro todo. Hoje em dia, o direito é muito principiológico. Então, às vezes o Código de Defesa do Consumidor não tem uma norma específica para regulamentar a complexidade da nossa vida social, e aí o juiz, o legislador também, usa um princípio para poder decidir uma determinada situação. Então, quando o juiz muitas vezes não tem uma lei específica sobre aquilo, ele pode usar um princípio. Por exemplo, o princípio da boa-fé objetiva é um princípio que regulamenta toda a relação do direito privado. Então ele é muito usado nas decisões judiciais, numa situação em que o juiz não tem uma norma específica que regulamente aquela situação. E hoje em dia, com relação à sua segunda pergunta, a gente tem percebido que a jurisprudência dos tribunais, ela tem analisado as situações que envolvem o consumidor com mais cuidado. Então a questão dos deveres do consumidor estão muito mais atentas agora do que antigamente. E doutor Júlio, uma questão que é abordada aqui no livro sobre os bancos de dados e cadastros de consumidores. Temos até um cadastro positivo sendo apreciado na Câmara dos Deputados. O que o livro fala desses bancos de dados e desses cadastros? Isso. Bom, o livro ele aborda toda a discussão teórica sobre banco de dados e cadastro de consumidores. Esse ponto é um ponto que sempre foi bastante polêmico na jurisprudência, haja vista a alta inadimplência dos consumidores aí, de um modo geral, no nosso país. Então a gente tem muitas jurisprudências, muitas súmulas relacionadas ao assunto banco de dados e cadastro de consumidores, e também falamos sobre o cadastro positivo.
A ideia do cadastro positivo é você criar um cadastro, né, em que aqueles consumidores que são bons pagadores, eles teriam, né, teoricamente, aí, uma redução de juros no crédito, né? Mas o que a doutrina muitas vezes critica sobre esse cadastro positivo é se realmente haverá uma redução nesses juros ou se esse cadastro simplesmente vai ter um efeito só de cadastrar os consumidores, aqueles que são bons pagadores. Então a gente precisa ver o que vai acontecer, né, com a aprovação dessa lei do cadastro positivo, para a gente poder perceber se realmente isso vai ter efeito prático para os consumidores. Só a título de exemplo, o ano passado nós tivemos uma resolução que falava que a partir desse ano agora as bagagens seriam cobradas. E o que afirmavam anteriormente é que essa cobrança das bagagens iria reduzir o preço das passagens. E a gente sabe que isso não aconteceu. Então o medo com o cadastro positivo é o mesmo. Você cadastrar os consumidores, né, para que eles obtenham uma redução de crédito e isso não vir a acontecer. Bem interessante e intrigante essa questão que o senhor coloca sobre o pagamento das bagagens aéreas, que realmente vemos essas informações, sempre vem essa justificativa, olha, vai acontecer isso para reduzir o preço daquilo. Mas o que acontece é o empresariado que não tem esta cultura, que não adere de fato a fazer essa redução de preços, na opinião do senhor? Com certeza. Na verdade, a gente tem percebido nos últimos 2 ou 3 anos um retrocesso não só nas legislações que estão sendo aprovadas no Congresso com relação ao direito do consumidor, mas também na própria jurisprudência do STJ. Nós tivemos aí nos últimos anos algumas perdas, algumas conquistas que haviam sido feitas pelos consumidores muito importantes, né? Então, por exemplo, o STJ, há pouco tempo atrás, entendeu que nas viagens internacionais pode haver agora uma limitação das indenizações. E esse era o entendimento que era exatamente o contrário. E, além desse entendimento, a gente tem tido algumas decisões ultimamente que são prejudiciais ao consumidor. Isso parece que é uma tendência do momento. Esperamos que se altere futuramente. E, doutor Júlio Moraes, outro capítulo importante do livro fala sobre as alterações no Código de Defesa do Consumidor. São tantas assim? Não. Por incrível que pareça, o Código de Defesa do Consumidor, ele é uma das melhores leis do sistema jurídico brasileiro. Ele é uma das leis que teve menos reformas até hoje, mas existem 2 projetos no Código de Defesa do Consumidor para alterar alguns aspectos que são importantes. Por exemplo, a questão do comércio eletrônico, né, que está prevista num desses projetos, e a questão também do superendividamento. Então, são 2 pontos importantes que estão nesses projetos de lei para que haja uma regulamentação mais específica sobre esses assuntos. Mas os projetos de lei são bastante polêmicos também. Grande parte da doutrina entende que não há necessidade de uma alteração do Código de Defesa do Consumidor, porque com esse sistema que a gente já tem, seria possível resolver esses problemas. Mas esses projetos estão avançando no Congresso Nacional. E, doutor Júlio, as súmulas do STJ e do STF estão também neste livro? Estão sim, mas eu tive o cuidado, porque são muitas súmulas, né, tanto de um tribunal quanto do outro, eu fiz o cuidado de selecionar somente aquelas súmulas que tenham relação com o direito do consumidor. Então, no livro, você vai encontrar somente as súmulas do STJ, do STF e as súmulas vinculantes relacionadas ao direito do consumidor. As demais eu não coloquei, porque aí a pessoa tem acesso em outros meios. Essas súmulas chegam a quanto? O senhor tem uma ideia? Não, o número exato eu não tenho não, mas são mais de 50 súmulas do STJ e do STF é um número menor. E voltando à questão sobre ajudas para aquele aluno que vai ainda prestar o exame da ordem, né, o bacharel que vai prestar o exame da ordem, esse livro ele traz também questões para concursos? Traz sim, ele traz 140 questões, né, então eu tomo cuidado todos os anos de atualizar, principalmente com as questões do exame de ordem e dos principais concursos do país. Concurso de magistratura, concurso das procuradorias, concurso do Ministério Público. Então, das principais bancas, né, que elaboram as provas de concurso, a gente tem 140 questões com o gabarito ao final também, para o aluno poder conferir,
né, se ele está aprendendo, se ele está conseguindo compreender o conteúdo. E para finalizarmos, doutor Júlio, o Código de Defesa do Consumidor brasileiro, ele chega a ser referência para outros países ou não? Com certeza. O nosso Código de Defesa do Consumidor é uma das melhores leis que a gente tem, e ele já foi influência para vários países que ainda não tinham o Código de Defesa do Consumidor, e os nossos doutrinadores, né, os nossos operadores do direito, fazem um trânsito muito bom com outros países para poder trocar ideias, poder influenciar, inclusive, legislações exteriores. Então a gente tem vários países aí, da América Latina, inclusive, que se baseiam no nosso Código de Defesa do Consumidor para elaborar a sua lei de defesa do consumidor. Eu quero agradecer a participação do Dr. Júlio Moraes Oliveira. Ele é o autor do livro Curso de Direito do Consumidor, 4ª edição pela editora de Plácido. Hoje aqui no nosso quadro, Dicas do Autor. Dr. Júlio, mais uma vez, muito obrigado por atender a Rádio Justiça. Eu é que agradeço o convite e convido a todos os alunos, os operadores do direito, a conhecerem a obra que está disponível no site da editora www.deplasto.com.br. Podem olhar lá, o material está disponível lá. Agora 9h28, vamos para o intervalo aqui na Revista Justiça e depois dele você confere o nosso segundo